coisas que são frutos de anos de pesquisas, mas há também aquelas que foram descobertas por acidente que hoje nos ensinou a entender o passado de muitos povos. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 4 recursos mais valiosos descobertos por acidente. Sarcófago. Às vezes os maiores tesouros arqueológicos podem estar diante de nossos olhos por séculos sem poder apreciar o seu verdadeiro valor. Algo assim aconteceu em 2017 com uma enorme estrutura de mármore preservadas nos jardins do Palácio Inglês de Blenheim, nos arredores de Londres. Blenheim tem pertencido a Marlborough House durante os últimos 300 anos e já recebeu, entre outros eventos, o nascimento e infância de personagens como Winston Churchill. Este conhecido palácio do século XVIII tem magníficos jardins cheios de flores que os jardineiros cuidam cuidadosamente para os visitantes que viajam para ele. A importância da peça foi descoberta quando um grupo de especialistas valorizou outros elementos do palácio e reparou por acaso a beleza da enorme peça coberta de flores. Eles observaram que os relevos mostravam cenas da mitologia antiga, como o deus Dionísio bêbado e Hércules fazendo algumas de suas obras. Alguns detalhes levaram-nos a suspeitar que eles estavam diante de uma peça muito mais antiga do que se acreditava até agora. Então eles levantaram um pedido para os responsáveis por preservar o palácio para realizar uma análise mais detalhada. Essas análises confirmaram as suspeitas. Os jardineiros do Palácio de Blenheim estavam usando um sarcófago romano do século II d.C. para plantar tulipas. E imediatamente a peça foi movida para dentro para limpá-la e eliminar os danos causados pelas intempéries do clima britânico. Enquanto essas tarefas estavam sendo realizadas, os especialistas tentaram reconstruir a história da peça, chegando a descobrir que o sarcófago estava no palácio desde o século XIX, quando era usado para coletar água da chuva. Já estava no século XX, quando foi transferido para o jardim para servir de jarro, sem nunca ser suspeito de seu verdadeiro valor. Infelizmente, é impossível no momento obter mais informações sobre essa peça misteriosa. Não apresenta inscrições e não podemos saber onde ou quando foi encontrado pela primeira vez, de modo que tudo que se arrisca do objeto são hipóteses simples. Os proprietários de Blenheim Palace declararam que não tem nenhuma intenção de vender o sarcófago, embora alguns especialistas já tenham fixado o preço em uma figura em torno de 300 mil euros. Naturalmente, o sarcófago não será mais usado como material de jardinagem, mas, uma vez limpo e restaurado, continuará a decorar o interior do palácio. Pedra de Leicester. Uma pedra com inscrições desconhecidas incomuns vendida como ornamento de jardim pode ter mensagens escondidas de mais de 1.600 anos. Segundo o Daily Mail, o bloco de 27 quilos foi comprado por um britânico arqueólogo e apresentador de TV em 2015, que acredita que pode ter sido esculpido por anglo-saxões. Agora, o britânico tenta desvendar o seu mistério. James Baum disse que as formas encontradas na pedra sugerem se tratar de símbolos. A pedra teria sido encontrada em Leicester por alguém que pensou se tratar de enfeite no jardim, e assim foi sendo passada de mão em mão. Depois de limpar a pedra, Baum percebeu que as formas e estilos de escultura parecem ser da arte anglo-saxônica, um período que vai desde 410 e 1066 a.C. Artefato romano. Ray Taylor estava em seu jardim quando ele encontrou uma tigela lisa. O residente de Alcester examinou o vaso de barro e pensou que poderia usar para as aves tomarem banho. As aves tomaram banho lá pelos próximos anos, até que a filha de Taylor viu artefatos similares na exposição no Museu Romano da Herança de Alcester na Casa do Globo. Agindo por sua sugestão de levar a peça ao museu, Taylor ficou surpreso ao saber que sua tigela de água improvisada era um artefato romano de aproximadamente 2.000 anos de idade. Foi identificado como um morteiro, uma ferramenta que pode ter servido como um pilão moderno. Ingredientes como ervas e especiarias teriam sido moído para uma qualidade mais fina dentro dele. O fato de que ele estava completo e em boas condições o tornaram extraordinário. A maioria dessas descobertas foram descartadas nos tempos romanos como lixo quebrado. Depois de finalmente entender a raridade e o valor do que ele tinha encontrado, Taylor gentilmente doou para o museu. 10 milhões de dólares. Realmente parece que aquela história de enterrar tesouros em determinados locais para protegê-los é verdade. Um casal norte-americano vivenciou exatamente isso, pois quando estavam andando pela propriedade de sua própria casa, encontraram por acidente um objeto enterrado com mais de 1.400 moedas de ouro em perfeitas condições, que datam do período entre 1847 e 1894.
O mais impressionante é que elas valem 10 milhões de dólares. De acordo com David Hall, cofundador do Professional Coin Grading Service, as moedas jamais circularam. Como elas são bastante raras e estão extremamente preservadas, alguns especialistas disseram que determinadas peças poderiam atingir um valor isolado de 1 milhão de dólares. O numismata, que é a pessoa que estuda as moedas, Don Kagan, que representou o casal, disse que o achado é como se eles tivessem encontrado um pote de ouro no final do arco-íris. Informações sobre o próprio casal não foram fornecidas por motivo de preservação dos dois. Sabe-se que são um homem e uma mulher de meia idade e que vivem na propriedade rural que encontraram as moedas. Os dois disseram que não sabem quem poderia ter as enterrado no terreno, algo que provavelmente ocorreu muito antes deles comprarem a propriedade. De acordo com as informações, as moedas tiveram destinos diferentes. Algumas foram vendidas na Amazon, algumas foram mantidas pelo casal como recordação e outras foram enviadas para museus especializados. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas incríveis? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.